todos muito bem-vindos. Super obrigada pela presença, por estarem conosco aqui nesse nosso último Masterclass. Que pena, né? Mas que vai ser muito legal, vai ser fechado com chave de ouro. Nós temos aqui dois professores sensacionais que vão compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Deixa eu só sempre comentar, né, o que eu falo no início, porque às vezes as pessoas acham que são aulas de 2, 3, 4 horas. Na verdade, a nossa Masterclass é de 1 hora, até justamente porque depois o pessoal vai jantar, vai assistir um filme, fazer algumas outras coisas, né? É para deixar um cheirinho de querer mais, né? Uma coisinha assim de um aperitivo, né? E as aulas que tanto a Erimar como o Luiz Felipe eles ministram aqui na FS Educa são aulas de 4 horas. Então, assim, tem muita coisa, apresentação de case e assim por diante. Então, hoje o que eles vão apresentar aqui são temas que nós resolvemos trazer. Então, um que é da parte de normas de facilities, que é tão importante agora, o pessoal que trabalha em facilities conhecer um pouco mais sobre as normas que já foram divulgadas, e como também depois pensar em obter uma certificação na sua instalação, e a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados também, que era para ser implantada em agosto, mas devido a todo esse período aqui, essa pandemia, ela foi postergada para 2021. Mas o Luiz Felipe vai mostrar para vocês por que é importante também facilities conhecerem um pouco dessa lei, tá? Coloquem as suas perguntas aí nos comentários. Eu já tenho depois 2 perguntas que fizeram em masterclasses diferentes, e eu já trouxe aqui também para a gente perguntar. Então, fiquem à vontade aí também em colocar os seus comentários. E um detalhe, quem ficar até o final, nós vamos falar sobre uma surpresa, porque a gente quer fazer uma coisa bem legal depois que terminar essas masterclasses aqui, tá bom? Então, agora nós vamos ver se a Irimar conseguiu colocar a apresentação. Estou colocando, espera só um Coloca minutinho. aí, por favor. Estou vendo muita gente querida aqui, então super obrigada por estarem aqui conosco. Pessoas que nos prestigiaram desde a primeira Masterclass, no início da semana passada, então muito bacana isso, gente. Obrigada. Estão vendo a tela? Isso, estamos vendo, ótimo. Ótimo. Então, agora você pode passar para o próximo. Vou começar a apresentar aqui os nossos professores, né? Começando pelo Luiz Felipe Marzagão, que é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie. Ele é advogado atuante administrativo, penal e tributário, tem um aperfeiçoamento em Gestão Estratégica de Impostos, especialista em Direito Tributário, também pela PUC, e especialista em Direito Penal e Processual Penal pela PUC também. Então, seja muito bem-vindo, Luiz Felipe, obrigada por estar aqui conosco. Obrigado pela oportunidade. Legal. E agora a Irimar, que é engenheira civil, tem especialização em finanças, MBA em gerenciamento de facilidades. Atualmente ela é Head de Facilities na empresa na área de cultura e entretenimento, com sites no estado de São Paulo, 1 milhão de metros quadrados de área construída com teatro, auditório, piscina, restaurante, clínica odontológica. Ela não tem problemas, vocês viram, né? Mais de 20 anos de experiência em Facility Management. Ela também começou pequenininha, no berçário, como eu, né? Já foi Sim. 7 vezes ganhadora do Prêmio Abrafac Melhores do Ano. Acho que é o único recorde que a gente tem, né, Irimar? Acho que sim, acredito que sim. Escolhida Mulher Destaque na área de Facilities 2019-2020 pelo Grupo Mulheres de Facilities, conselheira da Abrafac, e aí está o LinkedIn dela também. Então, olha, Irimar, muito obrigada também por você estar aqui conosco essa noite para compartilhar seu conhecimento. E já que você está com o poder da voz, então eu quero que você inicie essa nossa Masterclass. Boa aula para vocês. Obrigada. Obrigada. Boa noite, Fátima. Primeiro eu queria agradecer. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de participar do grupo da FS Educa, que eu tenho bastante orgulho e gosto muito de dar aula
na escola. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as normas de Facility, mais especificamente sobre a nova norma de Facility que está fresquíssima, né? Acabou de ser publicada aí. Então, para começar, né, para dar uma esquentadinha, vamos lá. Por que existem normas, né? Por que é feita uma norma? Todas as normas técnicas têm o objetivo de estabelecer algum padrão, de pegar coisas, de pegar cases que vão dando certo e transformar aquilo em um padrão. É uma organização da sociedade civil e, diferente do que muita gente pensa, eu mesmo antigamente não tinha noção de que existem normas para tantas coisas. Eu sabia sim que tem norma para toda a área de engenharia, trabalha com norma técnica, mas a gente também tem, além dessas normas de cálculo, toda essa parte mais pesada das engenharias, a gente também tem muita norma da área da saúde, tudo, mas a gente também tem normas de gestão. Bom, aí eu quero falar um pouquinho do contexto em que surgiu a nova norma de Facility, né? A área de Facility Management é nova no mundo, no Brasil mais nova ainda. E como ela surgiu? Profissionais de várias áreas que começam a receber mais atribuições. Então, o administrativo que começa a cuidar do ar-condicionado e, com isso, ele cuida de manutenção predial e a história vai andando. E quando o profissional observava, ele estava com um monte com um escopo grande de trabalhos que não eram obrigatoriamente da área de onde ele veio, do administrativo, do jurídico, da engenharia. E aí ficava aquela pergunta, poxa, mas a que área que eu pertenço? Eu faço tanta coisa, mas não é específico do que eu faço. Em 2004, começo do ano 2000, final da década de 90, mas 2004 foi quando lançou o MBA da Escola Politécnica em Gerenciamento de Facilidades. Também junto com a Associação Brasileira de Facilities, que nasceu na mesma época, a revista Infra, que já existia, o Grupo Talen, mas que se solidificou e solidificou a área também, né? A comunicação da área, o profissional se vendo como profissional, e depois o surgimento agora da FS Educa, que é a cerejinha nesse bolo todo, né? Ainda falando um pouco desse contexto, em todos os países, e aqui no Brasil não é muito diferente, desastres que acontecem por falta de manutenção, mas quando você vai ver, é uma manutenção, mas o gestor daquela área, que não era um engenheiro, que não sabia que tinha que fazer, que não tinha uma obrigatoriedade legal. Então, a gente chega num gestor, muitas vezes, despreparado e que não conhece todas as responsabilidades dele. Como são muitas disciplinas que compõem a área de Facility, também ficava uma dúvida aí. No Brasil, o Brasil não é campeão em altura de prédios, mas é um dos 10 com maior densidade de prédios, ou seja, maior número de prédios por área, né? Por metro quadrado, por quilômetro. Os brasileiros são profissionais super reconhecidos fora do Brasil, né? Pela resiliência, porque são pessoas determinadas que vão, mas não somos reconhecidos pelo bom planejamento. Ninguém lembra do Brasil como uma referência no planejamento. Precisamos de sistemas mais robustos de gestão ao longo desse tempo. E aí a gente tem que, nos últimos 20 anos, as coisas no Brasil melhoraram muito na área de Facilities. Hoje, a gente já começa a ter profissionais que estão atuando há 20 anos. E eu posso falar porque quando eu entrei na área, no ano 2000, raramente a gente encontrava alguém de Facilities, ou pelo menos que a pessoa também se reconhecesse. E até o nome
não tinha muito... em cada lugar tem um nome diferente, serviços gerais, enfim, cada lugar, gestor de infraestrutura, cada lugar tinha um nome diferente. Bom, assim surgiu um comitê, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, então é a Associação Brasileira, né, do Brasil, e a gente tem outras associações fora do Brasil. Uma delas é a ISO, que é a International Standard Association, que tem sede em Genebra, na Suíça. E aí nós temos várias ISOs de vários assuntos dentro do guarda-chuva da área de facility. Então, na década de 90, surgiu a ISO 9000. Para quem estava vivo, para quem já tinha nascido naquela época, a ISO 9000 foi uma febre. Todo mundo, toda empresa, para ser boa, tinha que mostrar que tinha a ISO 9000. E o que é a ISO 9000? É uma norma de gestão da qualidade. Ela certifica o processo. Eu me lembro bem que eu trabalhei numa indústria que queria ser certificado na ISO, e eu lembro que o lema da ISO 9000 era: escreva o que você faz e faça o que você escreve. Então é isso, formalize tudo que é feito, tem que ter registro, e você tem que fazer tudo aquilo que você está dizendo que faz. Bom, aí com o tempo outras normas foram surgindo, então hoje a gente tem a certificação OSAS na ISO 14000, que é a ISO de gestão ambiental, é a norma de gestão ambiental, tem muitas empresas já certificadas. O grande foco da ISO 14000 é a gestão de resíduos. Então, pense antes de produzir resíduo e seja responsável por tudo que você produz, dê os encaminhamentos adequados, não deixe um rastro ruim das suas pegadas aqui na Terra, né? Então, organize, evite os resíduos, mas quando for inevitável, tenha responsabilidade por eles. Depois, a gestão de risco, não necessariamente nessa ordem, tá, gente? Eu fui colocando. Então, daí temos os cadernos de gestão de risco. Depois surgiu também a ISO 50000, gestão de energia elétrica, a ISO 51000, gestão de ativos. A ISO 51000 é uma das que eu uso muito e é muito atual, porque o mundo, em algum momento, não vai mais ter onde construir. Então, a gente precisa fazer a gestão de tudo que a gente já construiu, já colocou aqui no mundo, né? E a gestão de ativos fala muito isso. A ISO 45000, gestão de saúde e segurança ocupacional. A 37000, que surgiu aí junto com Lava Jato e tudo, que é a gestão de compliance, ou é a norma anti-suborno. E agora, no começo do ano, a gente teve o surgimento da ISO 41000. É uma série de normas, né? Todas elas são séries. O que é isso? São vários cadernos, cada caderno dedicado a uma parte dessa gestão. Então, em 2018, foi criado dentro da ABNT o grupo de estudo 267, e o grupo é o grupo responsável pela tradução da norma, e não é só uma tradução, é a tradução e a tradução não só das palavras, item a item, mas a tradução daquilo tudo para a realidade brasileira. Eu participei, coordenei o comitê de um dos cadernos, a Fátima participou também, vários colegas que estão aqui hoje, inclusive, participaram. Aqui é uma foto daquele momento de uma das reuniões, né? Eu estou aqui, a Fátima está aqui, várias pessoas aqui, várias carinhas conhecidas. Professor Moacir. Bom, então vamos lá. As normas brasileiras que estão disponíveis hoje são 3. Então, é a 41011,
que fala do vocabulário, 41.012, que são as diretrizes sobre o processo de compras e desenvolvimento de acordos, a 41.013, que fala de escopo, conceitos-chave e benefícios. E também tem, internacionalmente, elas já estão em uso. Aqui no Brasil ainda não, a gente está participando dos comitês de desenvolvimento de alguns cadernos e outros a gente vai partir para a tradução. Então, temos a 41.014, que fala da estratégia, do desenvolvimento de estratégia, a 41.015, que fala de comportamento, e a 41.016, que fala da tecnologia no Facility Management. E eu também participo do grupo da 41.016. Então, isso tudo abrange toda a nossa área, né? Então, essa norma surgiu como um padrão de processos da área, e os principais requisitos são esses que a gente está vendo aqui. Plano de entrega, o SLA, que é o Acordo de Nível de Serviço, controle de processos, controle de requisitos aplicáveis, controle de riscos. A norma ajuda muito na parte de controle de riscos, satisfação do usuário final, satisfação do cliente, integração e coordenação de serviços, gestão e provisão de recursos, processos e contratação de serviços. Bom, o primeiro benefício dessa norma foi a padronização do nome, Facility Management. Então, esse nome foram metade das discussões. Qual seria o nome no Brasil? Qual é o nome padrão para quem trabalha nessa área? Eu sou um gestor de infraestrutura, porque a tradução de facility é infraestrutura. Eu sou um gestor de infraestrutura, mas aí eu sou um gestor de serviços, gerenciamento de facilidades, facility management ou gerenciamento de facilities, e houve uma grande dúvida. O grupo, cada um tinha uma opinião, e aí o grupo foi pesquisar em outros países, porque vamos ver o que o mundo está fazendo. E aí a gente observou que muitos países, Alemanha, Dinamarca, vários países adotaram o nome em inglês. E o Brasil adotou também. A ABNT, de início, não foi a favor, lógico, porque é uma associação brasileira e, com toda certeza, o ideal é que tudo esteja dentro da língua portuguesa. Porém, a vantagem desse nome se manter em inglês é que a área já é muito abrangente. Se não houver uma padronização do nome, você não consegue dizer para alguém de outro país o que você faz. Então, por exemplo, temos multinacionais. Uma multinacional americana vem para o Brasil e vai selecionar Facility Managers. Qual é o nome que ela coloca? E você que está aqui trabalhando vai procurar emprego vai procurar emprego. Qual o nome que você usa? Você pode usar o nome em português, mas se esse nome não é um nome reconhecido mundialmente ou se a tradução dá margem para uma dúvida, aí você perde oportunidades por isso. E a tradução gera dúvidas, porque facility é infraestrutura. Se usarmos gerenciamento de facility, fica parecendo que tem facilidades. E eu já ouvi pessoas que não são da área falando, gerenciamento de facilities é para facilitar, né? E facilidades pode levar a um pensamento de compliance, e aí vai, né? Então, a decisão foi por manter, então, hoje, o profissional de facility no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, quando você fala que você é um facility manager, você está falando exatamente a língua do restante do mundo. Então, o profissional é o facility manager e a área facility management. Também
a norma ajudou muito num conceito que a gente confunde muito. Facility Management ou Facility Services. Até a FS Educa era Facility Services. Mas a norma ajudou a esclarecer tudo isso. Facility Services é parte do Facility Management. Mas, por exemplo, quando eu pego um serviço da área, limpeza, a limpeza sozinha é Facility Management? Não. A segurança sozinha, eu posso dizer que é uma empresa de facility? Não. A manutenção predial sozinha, eu posso dizer? Não. Porque a grande padronização da norma é que facility é limpeza, é segurança, é manutenção predial, mas é a integração desses serviços. Um serviço isoladamente, ele é aquilo que ele é originariamente, ele é manutenção predial. Sozinha, a manutenção predial não é o Facility Management. Quem cuida de Facility Management tem vários serviços associados e integrados. Então, aí sim passa a ser da área de Facility, né? Facility Management. Para quem é aplicável essa norma? Porque é difícil, né? A gente conseguir certificação, a gente conseguir seguir os conceitos. Então, a aplicabilidade da norma é justamente para as organizações que desejam usufruir de um sistema integrado de facility, ou seja, uma empresa grande já tem esses serviços, já estão ali e a norma vem para ajudar nessa integração. Também é aplicável para garantir a conformidade com as normas e políticas de gerenciamento, ou seja, é um selo. Se a sua empresa segue a norma 41000, a ISO 41000, a gente já sabe de antemão a qualidade mínima esperada para o serviço, se é uma prestadora de serviços. E para demonstrar conformidade com a norma, né? Então, as duas frases acho que têm o mesmo significado. É um selo de qualidade da empresa, tanto de quem presta o serviço, como de quem do tomador de serviço. Bom, o padrão da norma adota uma abordagem processual. O que significa isso? Em algum lugar lá da norma, diz uma das primeiras coisas e que chama muito a atenção. Os seus prestadores de serviços, se você é um Facility Management, os seus prestadores de serviço, todas as empresas que estão ali, elas têm que ter a missão do serviço de cada uma tem que estar alinhada com a área de facility da empresa. E essa área tem que ter um alinhamento com a missão da empresa como um todo. E isso vai descendo até chegar nos processos. E por que isso é interessante? Porque é um alinhamento estratégico. A empresa que toma os serviços faz um alinhamento estratégico de cara, de missão com missão. E daí para frente, todo o resto flui. Então, é muito difícil você alinhar a missão, os dois estarem olhando para o mesmo lugar, para o mesmo futuro, para o mesmo lugar, alinhamento da visão, e chegar num processo, o processo está desconectado do que a empresa faz. Então, essa também é uma grande novidade da norma. E a norma enfatiza a importância de entender e atender aos requisitos da organização, ou seja, a área de facility tem que estar alinhada com a empresa, com tudo que a empresa, com a missão, visão, valores da empresa. Eu sei que falando isso pode parecer meio óbvio, mas na vida prática não é óbvio e isso causa bastante trabalhos equivocados. Há pouco tempo atrás, na empresa que eu trabalho, a gente resolveu
adquirir um software, fazer a digitalização da área de facility, e para isso eu achei que era importante definir as políticas. E antes de definir as políticas, a gente precisa escrever a missão da área. Então, assim, às vezes parece óbvio, mas não é. E quando você começa a escrever a missão da área, que é um parágrafo, você começa a perceber muitas coisas que ou o seu setor não está alinhado com aquilo, ou que está aí muito legal e você não sabia que aquilo era... não sabia, não percebeu que aquilo é do DNA da empresa. A documentação associada aos requisitos dos sistemas, né? Então, a norma enfatiza toda a documentação associada a tudo que é feito e enfatiza também, como toda norma de gestão, mas essa também, a melhoria contínua dos processos com base em medição objetiva. Então, tem número, durante a implantação da norma, vai definir SLAs, o que faz sentido, o que não faz, tudo alinhado com a missão da empresa. Bom, e quais os benefícios, né? Então, o que faz o gráfico subir aí? Essa é uma norma que valoriza as atividades do profissional, da área, de tudo que está envolvido no nosso universo, no universo de facility. Uma grande vantagem dessa norma, eu assisti várias apresentações de empresas que se certificaram, são poucas empresas, mas essas poucas fizeram várias apresentações. Eu assisti e é notável o foco na experiência dos usuários dos espaços. Então, a gente pode dizer que foca na qualidade de vida, no conforto, com isso, na produtividade, e um lugar assim é inevitável que ajude na retenção de talentos. Então, olha a abrangência da norma, né? Dos trabalhos desenvolvidos dentro desse padrão. Estimula a integração, então é uma constante também na norma a integração contratante-terceiros e terceiros-terceiros. Tem vários momentos em que isso é testado, que as equipes definem, trabalham, trocam experiência, tudo isso é definido já pela norma. E o foco no custo, no melhor custo. Então, também é uma constante o foco no acompanhamento financeiro de tudo que é feito. E na consistência, por último, mas na consistência do serviço. Ou seja, o alinhamento das missões, né, já logo de começo, aí a gente esse alinhamento vai para os SLAs, para os processos que são definidos, e com isso para as avaliações também, que é o que retroalimenta o sistema. Até achei uma figurinha legal de consistência, né? A dona consistência, que é amiga do seu frequência, porque a consistência é isso, você fazer aquilo ao longo do tempo de maneira igual. Isso é o que dá consistência, né? Isso é que é a consistência. Então, respondendo à pergunta inicial da apresentação, para onde vamos? Na apresentação que o Stan Mitchell fez no dia do Facility, né, do FM, na apresentação para a Brafac, que está disponível também para todo mundo, ele fala isso. Em todo cenário negativo, existem pontos positivos se você estiver preparado para enxergar isso. E eu acho que não tem momento melhor para essa frase do que agora, que todo mundo passou todo esse sufoco, estamos passando, né, esse sufoco com o coronavírus, com a pandemia. Todo mundo, eu pelo menos me sinto muito assim, que minha área virou um comitê de crise dentro da instituição, então, a cada momento a gente está
comunicando as novidades, a gente está o tempo inteiro pesquisando, ar-condicionado, o que a Brava falou, o que a Ashley falou, agora saiu um novo comunicado, olha, a Associação Portuguesa falou isso, falou aquilo, a gente está o tempo inteiro pesquisando para disseminar informação para toda a nossa equipe, né, para as equipes, porque são 40 equipes, 500 e tantas pessoas. Então, acho que é uma fala bem coerente com o momento atual, porque acho que a área de facilities, com essa crise toda, quem estava bem preparado teve a oportunidade de mostrar um serviço de qualidade. E acho que a norma ajuda muito nisso, toda a parte de risco é muito interessante, vale a pena, e para quem pretende uma certificação, vai passar por ela. E como uma disciplina estratégica, estamos no momento de mostrar o valor da nossa área. Afinal, somos ótimos no gerenciamento de crise, está no DNA da área de Facility Management. Acho que eu nunca conversei com nenhum Facility Manager que não dissesse isso. Não, a minha área é para tudo. Outro dia até li no LinkedIn que alguém postou que a secretária do presidente apareceu na sala dela com um salto quebrado. É escopo? Não, mas também não deixa de ser. Cuidar, fazer com que todo mundo sinta-se bem e tentar resolver o problema de todo mundo que está ali é da área, né? Então, é isso. Obrigada. Agora, eu vou passar a palavra para o Luiz Felipe, que vai falar um pouco para a gente sobre uma outra novidade que a gente tem por aí, né? Que é a Lei de Proteção de Dados. Vamos lá. Tudo bem, gente? Boa noite. Todo mundo escutando bem? Ok, joinha? Então, vamos lá. É o seguinte, gente, nós vamos falar sobre um assunto que ainda não está em vigor, né? Mas já se tem a lei sobre a proteção, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, já se tem o texto dela, mas ela vai começar a valer, né, em maio de 2021. Né? Essa nova prorrogação aconteceu exatamente por causa aí da pandemia da Covid. Né? Vou falar, óbvio, é extremamente extenso. O que a gente vai falar aqui são itens selecionados que a gente considera importante, né, para introduzir o assunto. Aí, então, os tópicos, vamos só contextualizar, falar dos princípios, os principais direitos do titular dos dados, né, a questão da autorização, né, o império do consentimento do titular dos dados, responsabilidades para a empresa e vamos tentar responder a pergunta para onde vamos. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o seguinte, né? Por que surgiu, né, a Lei Geral de Proteção de Dados? O que estava acontecendo no mundo, né, que justificou o surgimento dessa regulamentação, né? E aí, lembrando que lei cria obrigações, né, para todo mundo, com força coercitiva, né, no sentido de que, se não forem cumpridas, vão poder ser exigidas, inclusive, em juízo, tá? Bom, a intimidade, a vida privada e a honra das pessoas sempre foi objeto de proteção, né? Na Constituição da República, que é o nosso documento normativo mais importante, a gente tem lá no artigo 5º a proteção da intimidade, da honra das pessoas. Tudo muito bem e tal, só que com o fenômeno da internet, isso começou a se tornar um problema cada vez maior, né? Especificamente no Brasil, a internet começou a ter um uso massivo em 1996 para frente, né? E depois disso, mais recentemente, em 2013 e 2018, pelo menos, a gente teve 2 casos muito emblemáticos que demonstraram a necessidade urgente, né, de se regulamentar a questão do tratamento dos dados pessoais, né, das pessoas físicas, das pessoas naturais. Né? Em 2013, a gente teve aquele problema, aquele escândalo revelado pelo Edward Snowden nos Estados Unidos, que trabalhava lá, prestava serviço para a NSA, né, o Serviço de Segurança lá dos Estados Unidos, em que eles violavam, né, sistematicamente a intimidade, a vida privada das pessoas,
sempre com a justificativa de fazer a proteção do país, de atos terroristas, etc. Só que, aparentemente, houve um certo excesso aí nisso, até porque era um programa que não era revelado, né? E quando veio a ser revelado, se tornou um escândalo. Depois disso, em 2018, na Inglaterra, houve aquele problema com aquela empresa, a Cambridge Analytica, que depois faliu, né? No sentido de impulsionar campanhas, lá, a campanha do Brexit, quando a Inglaterra saiu quando foi ter aquele plebiscito, né, sobre a saída da Inglaterra da União Europeia, e ali também houve acusações de que o Facebook teria permitido a essa empresa acesso aos dados privados das pessoas, e isso foi um baita escândalo no mundo, né? O importante aí, o que é? Isso tudo serviu para demonstrar que os dados das pessoas são bens muito valiosos, né? Na verdade, quando você e a internet e os aplicativos, o smartphone, etc., quando ela permite o controle e a coleta em tempo real desses dados, ela permite acesso ao quê? Aos impulsos emocionais, né, das pessoas, as preferências dela, a personalidade, ao ponto até de prever o que a pessoa vai fazer na sequência, né, de prever comportamentos, né. Então, no Brasil, a gente teve em 2014, que eu acho que demorou muito, né, mas enfim, chegou em 2014, a primeira regulamentação foi a do Marco Civil da internet, né, que tem dois grandes pilares, que foi garantir a neutralidade da rede, né, ou seja, garantir a liberdade de expressão, a impossibilidade de censura, a impossibilidade de você direcionar a internet para partidos ou lados, né, então garantir a liberdade de expressão, e você tem o pilar da privacidade, e aí foi onde apareceu realmente a primeira preocupação em se garantir né, a intimidade, a privacidade das pessoas, né. Depois disso, surge então a LGPD, que agora só vai começar a valer em maio de 2021, né, que trouxe ela é gigante, né, uma lei gigantesca, procurou regulamentar tudo sobre o tema, né, e ela tem ali, logo no início, diversos princípios, para que servem os princípios, né? Quando você tiver dúvidas sobre a interpretação de um determinado dispositivo, eu vou tomar essa atitude na minha empresa, né? Mas, na verdade, aqui eu estou entendendo que podem ser adotados dois caminhos. Qual que você vai escolher? Volta no princípio e vê o caminho que tiver de acordo com um dos princípios, é o caminho melhor a ser seguido e que vai colocar a empresa fora de eventuais responsabilizações. Eu não vou ficar falando um por um desses princípios, coloquei aí no slide para depois, quem tiver curiosidade, ver com mais calma, mas a gente vai falar sobre eles nos slides seguintes. Então, vamos lá. Quais são os principais direitos... quais são os principais direitos, né, do titular dos dados pessoais? Em primeiro lugar, ele tem o direito de confirmar que a empresa está fazendo ou não tratamento dos dados pessoais dele. O que significa tratamento para a lei, para a LGPD? Ela foi muito abrangente. Qualquer forma de lidar com os dados da pessoa é considerado tratamento de dados, né? Então, a coleta, a classificação, o armazenamento, a transmissão, o compartilhamento, a implementação de algoritmos, de processos, criação de riscos e perfis, tudo que se faz encostando nos dados pessoais das pessoas é considerado tratamento de dados para os fins da LGPD, tá? E o titular desses dados tem o direito de consultar o controlador, que é o nome que a lei dá para quem tem o domínio sobre esses dados, né, quem faz a coleta, se ele está fazendo essa coleta, em que termos e etc. Segundo lugar, é um direito básico saber para quem, eventualmente, o controlador compartilhou esses dados. Se for verificada a existência de dados incorretos, o titular tem direito de exigir que eles sejam corrigidos, né? Há também o direito de se pedir a anonimização desses dados, que é o que? A desassociação desses dados com o seu nome, com a sua pessoa, né? De forma que não seja possível
te identificar por intermédio desses dados, né? E, bem como bloqueio e eliminação de dados que forem considerados além, né? Desnecessários para o fim a que se propôs aquele tratamento, né? Só um minutinho. Não estou conseguindo. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Ok. Já vi aqui, tive um probleminha técnico, já consegui abrir. Portabilidade dos dados, ou seja, vamos dizer que eu tenho os meus dados numa empresa, num plano de saúde, né? Eu vou trocar de serviço, de prestador de serviço, eu tenho o direito de pedir que uma empresa transmita os meus dados para outra, né? Sempre tem que ser dado para o titular dos dados a informação clara e precisa de que ele tem o direito de se negar a fornecer esses dados, se ele quiser, né? Isso precisa ser expresso sempre, né? Não valem aquelas letrinhas pequenininhas, né? Escritas ali no final do contrato, não pode. Tem que ser explícito, né? Tem que ser explícito e específico. Tem que sempre ser dito para que finalidade você vai colher os meus dados, você vai tratar os meus dados, né? E, por último, o direito de revogar esse consentimento, né? Da mesma forma que o titular dos dados pode autorizar que se faça esse tratamento, a qualquer momento, de forma gratuita, ele pode revogar essa autorização. E, a partir daí, a empresa não pode mais fazer o tratamento desses dados, tá? Vamos lá para o próximo. Por isso que a gente diz, né? É um princípio que, em termos de LGPD, a gente tem o império da autorização, tá? E sempre que a empresa ou o controlador não conseguir obter por escrito esse consentimento, ela deve se preocupar em sempre manter uma prova de que a manifestação do titular do dado, concordando com o tratamento desse dado, em algum momento ela foi fornecida, né? Hoje em dia, em aplicativos de celular, isso é um ok, né? É apresentado o termo, né, de uso, que provavelmente a maioria das pessoas não lê, né? E dá o ok. Mas tudo bem, ela deu o ok, ela concordou, ela consentiu com o tratamento daqueles dados, se tudo aquilo estiver ali devidamente explicitado, né? Consentimento, a cláusula de consentimento deve ser destacada, já falamos. Se eu autorizo um controlador a fazer o tratamento desses dados, se ele for compartilhar com outro controlador, com outra empresa, ele precisa colher uma nova autorização, senão ele não pode, né? Então, eu tenho o direito de saber com quem o controlador está compartilhando eventualmente os meus dados, né? E a qualquer momento eu posso revogar. Agora, óbvio, né, gente? Dados públicos, com certeza, não precisam do consentimento do titular para serem tratados, tá? Para serem coletados, classificados e tal, porque o próprio titular os tornou públicos. Em termos, agora para o próximo, em termos de responsabilidade, a legislação criou um espectro grande, né? Mas que exige sempre dois elementos básicos, né, para se caracterizar a responsabilidade civil do controlador ou do operador. O que é o operador, né? Às vezes o controlador é quem tem o domínio sobre o tratamento dos dados. Ele pode fazer esse tratamento ou ele pode contratar alguém para fazer esse tratamento em nome dele. Esse alguém é chamado pela lei de operador, tá? E ele, que é o dono desse tratamento, é chamado de controlador. Ambos são responsáveis solidariamente se houver algum problema, tá, com esse tratamento dos dados. Mas eles só vão responder se ficarem demonstrados dois elementos. Em primeiro lugar, um dano, então precisa ser mostrado um prejuízo, né? E precisa ser mostrada uma violação a alguma regra da Lei Geral de Proteção de Dados. Dá um exemplo de uma regra, essa do consentimento. Se você está fazendo o tratamento e não obteve o consentimento, não tem como provar que você obteve o consentimento do titular do dado, você está violando a LGPD. Outro exemplo é dados sensíveis, né, que são dados da saúde, dados de política, religião, raça, etc. Esses são considerados dados sensíveis, né? Existe ali um regramento que é mais formal ainda para se obter esse consentimento, né? Tem questões, quando é para fins de pesquisa,
plano de saúde, por exemplo, não pode fazer tratamento de dados para criar perfil de risco e negar, né, o fornecimento do serviço, a cobertura do plano, né? Então, todos são exemplos em que, se a empresa fizer isso e o titular demonstrar o dano, ela vai ficar obrigada a reparar esse dano, tá? Seja o dano exclusivamente moral, e se ela fizer isso de forma sistemática, né, com uma coletividade de pessoas, podem ser propostas ações coletivas e ela vai poder ser responsabilizada a título coletivo, tá? E há uma questão aí que se parece muito com o direito do consumidor, né? Que é o quê? A inversão do ônus da prova, que a LGPD também trouxe. O que quer dizer a inversão do ônus da prova? O titular do dado que foi tratado, ele entra em juízo se a alegação dele for crível, né, tiver indícios de veracidade, ou se ele for suficiente, não tiver recursos, ou se a própria prova técnica for muito difícil de ser produzida, o juiz inverte o ônus da prova e aí é o controlador que fez o tratamento que vai ter que provar que ele fez tudo direito, que ele fez tudo conforme a LGPD. Ao titular vai bastar a alegação. Então, porque em geral, né, em direito, em processo, quem alega é que tem que provar o que está alegando. Neste caso, assim como no direito consumidor, basta fazer a alegação. E é a outra parte, né, o controlador, no caso, ou o operador que vai ser acionado, que vai ter que mostrar que o titular do dado, que a alegação dele não tem procedência, que ele não está coberto de provas, tá? Muito bem, vamos para o próximo. Quando que se exclui, né, a responsabilidade no âmbito da LGPD? Se não for, se o controlador provar que ele não fez o tratamento que está sendo alegado de dados, se ele provar que ele fez tudo de acordo com a LGPD, ou se o dano decorreu de culpa exclusiva do próprio titular, né? Vamos dizer que o próprio titular fez uma divulgação, né, incauta, descuidada, aí obviamente o controlador não vai poder responder, tá? Para onde vamos? Eu vou concluir, aí a gente passa para as perguntas, ou a gente vai fazer as perguntas primeiro do outro tema, Fátima? Não, pode concluir, e aí depois eu te faço as perguntas, e tem muito mais perguntas. Então, porque eu tô vendo que começou a chover aqui, tá bom. Pois é, mas pode concluir, Luiz Felipe. Então tá bom, vamos lá. Então, gente, diante dessa rapidíssima, né, introdução, o tema é muito abrangente, e no curso presencial ou mesmo online, mas o curso específico de LGPD, claro que esses temas e questões vão poder ser aprofundadas, né? Mas o que a gente vê como um futuro próximo quando essa lei entrar em vigor, né? Em primeiro lugar, as empresas vão ter que fazer uma grande adaptação, mais grande mesmo, né? Porque a começar, por exemplo, pelos bancos de dados, né? Por exemplo, é direito do titular questionar a empresa a qualquer momento, quais dados você tem sobre mim, né? E a empresa tem que fazer essa resposta de uma maneira rápida. E se o banco de dados dela não estiver modularizado, né, mais dividido, segregado, né, vai ser difícil responder essas perguntas na rapidez que a própria legislação exige, né? Vai ser criada também uma autoridade nacional de proteção de dados, vai ter um conselho também de proteção de dados, e esses órgãos vão poder também questionar as empresas, verificar se elas estão fazendo o tratamento dos dados de forma adequada. Então, a empresa vai ter que se preparar, estar pronta, né? Inclusive criar canais, abrir canais para que os titulares possam obter essas respostas de maneira rápida, né? Dentro do prazo, pelo menos dentro do prazo que a lei disciplina, né? E vai ter que revisar também os processos de obtenção do consentimento, né? Não se vai mais poder sair por aí fazendo tratamento, classificação e simplesmente ignorar a figura do dono desses dados, né? Você vai ter que, mas espera aí, a gente colheu um dado, fizemos a colheita do consentimento, temos como provar que o consentimento foi autorizado, né? Caso a gente venha a ser acionado em juízo, né? E isso tudo vai implicar, claro, produção de manuais, de boas práticas, né? Por quê? Porque essas coisas vão ajudar também, eventualmente, a afastar a responsabilidade da empresa, né? Porque
uma das questões que são levadas em consideração na hora de arbitrar multa para eventuais descumprimentos e o próprio dano moral e etc., vai ser exatamente isso. A empresa provar, não, mas espera aí, eu fiz tudo certinho, eu estou seguindo a LGPD, eu estou adotando métodos e boas práticas de assegurar a privacidade dos dados, etc., mas mesmo assim o dano terminou acontecendo. Então, aí, óbvio que a responsabilidade da empresa, nesse caso, vai poder ser ou excluída ou, no mínimo, amenizada. Tá? E a lei, para finalizar, a legislação trouxe também a figura do encarregado. Né? Então, a gente já falou do controlador, que é o dono do tratamento, do operador, que é alguém que pode eventualmente fazer o tratamento em nome Precisa mudar o slide aí, por favor. Próximo, pode pôr no... Tá na responsabilidade civil ainda. Mais um. Não tá indo? Aí. Não, volta um. Isso, aí. E tem a figura do encarregado, que é quem? É exatamente o DPO, né? O Data Protection Officer. Não são todas as empresas que eventualmente vão ter que ter esse encarregado, mas acho que a depender do tamanho, isso ainda vai ser definido pela Agência Nacional, né, de Proteção de Dados. Eventualmente a empresa vai ter que ter esse DPO, que vai ser o quê? Um interlocutor entre a própria agência nacional e o controlador dos dados e o próprio titular dos dados e o controlador, né, a empresa, tá bom? Então é isso, gente. Vamos passar aí para... Vamos ver todas as perguntas aí que foram feitas. Fátima. Então agora, Irimar, coloca no último slide, por favor. Só para deixar os nossos dados aí para o pessoal. No último, isso, obrigada. Bom, o que vocês falaram aqui foi super importante, né, para todo mundo, e eu acho que nós vamos ter que marcar uma outra masterclass só para normas e uma outra masterclass só para LGPD, porque gerou muita informação aqui, muito comentário e gerou muita pergunta aqui também, né? Uma coisa assim que eu vejo da norma, que primeiro que a gente já tem as 3 normas, a 41.011, a 12 e a 13, na nossa biblioteca, lá na FS Educa, né? Então, isso é muito legal, porque os alunos podem consultar quando a gente voltar, claro, mas antes já poderia também. E outra coisa que eu vejo assim, muito mais importante é que assim, é a oportunidade da pessoa de facilities provar para que veio ao mundo, né? Então, ou seja, teve uma valorização grande, está ocorrendo também, até com toda essa pandemia, uma valorização da área de facilities. E, ainda mais com a implantação das normas, vai ter muito mais valorização também desses profissionais no mercado. Portanto, um recado que eu tenho para quem é de facilities e está desempregado, prepare-se, porque isto vai passar. Essa situação aqui não vai ficar eterna. E na hora depois que estiver tudo se acalmando, já todo mundo se voltando aí ao novo normal, né, que alguns falam, as empresas vão ter que contratar. E precisa de pessoas, também vão precisar de pessoas preparadas, tá? Uma coisa muito legal também que a gente sabe aqui da certificação, que um prédio no Rio de Janeiro, que é do querido Alexandre Roxo, um beijo, Alexandre, para você, ele foi o pioneiro aqui no Brasil e na América Latina a se certificar na norma da 41.001, né? Então, isso daí é muito bacana também, um pioneirismo que conseguiu aqui na América Latina e até com a consultoria Solar Plus do nosso querido amigo também, o João Romero, que acho que está aqui também nos assistindo, né? Então, isso daqui é muito bacana. E no caso da LGPD, a gente vê a importância que muita gente não está dando para essa questão, a sorte, né, que eu vejo que foi postergado, porque muita gente não ia estar preparado para implantar isso daqui em agosto. Então, vai ter um prazo e que não deixe para abril de 2021 para implantar isso. Mas vamos para as perguntas aqui. Começando, Luiz Felipe, por 2 perguntas que fizeram já nas masterclass passadas. A Kátia, ela perguntou, juridicamente, teremos que provocar a área jurídica a ter documento para autorização da aferição de temperatura? Obrigada, Kátia, pela pergunta.
Bom, aí é o seguinte, né? Uma das hipóteses em que se admite o tratamento do dado sem o consentimento da pessoa é exatamente para se assegurar a saúde, né? Inclusive de terceiros, né? Embora a gente não tenha uma certeza de que a mera colheita da temperatura seja algo 100% efetivo, né, agora no combate aí da pandemia, né, porque uma pessoa sem temperatura às vezes pode estar transportando, ser um vetor de transmissão, né, e vice-versa. Alguém com uma temperatura elevada pode não necessariamente estar com essa doença, né. Mas, não obstante, é óbvio que o objetivo de coletar esse dado, né, e a gente, e aqui estou partindo da premissa que vai ser uma mera medição ali na hora, né, nem vai ser feito um tratamento posterior. Essa coleta já é considerado tratamento, tá, pela legislação. Mas vamos dizer, pior seria se, além de fazer a medição na hora, isso fosse armazenado, ligado ao nome da pessoa, né, que ingressou no prédio, no condomínio e etc. E aí fosse feita uma classificação e tal, né? Mas mesmo assim, embora isso seja um dado sensível, porque é um dado pertencente à saúde, né, não parece razoável que não seja possível fazer essa medição, né? Porque é para a segurança de todo mundo, né? Óbvio, é para a segurança de todo mundo. E o consentimento da pessoa, de qualquer forma, vai ser dado naquele momento em que ela permite, né, a coleta. Se ela não quiser coletar, deixar que façam essa medição, basta ela se recusar. Aí vai dizer, mas daí ela não entra no prédio. O prédio é propriedade privada, não tem jeito. Se a pessoa, se o dono, o síndico, os moradores não querem, ou a empresa não quer que entre alguém que não se submeta a uma coisa tão simples, né, como essa, que é razoável para o momento que a gente está vivendo, é a opção da pessoa, ela não vai entrar, entendeu? Então, eu acho que hoje já seria assim, e aí quando entrar em vigor, né, a LGPD vai continuar sendo assim, né, embora talvez lá já não vão mais ter esse problema tão incipiente, mas se vamos dizer que já tivesse em vigor a LGPD, né, eu acredito que seria assim, a pessoa não pode se negar. Em direito, a gente sempre trabalha muito com razoabilidade e bom senso, né? E é óbvio que uma situação dessa, que a Kátia perguntou, está dentro da razoabilidade e bom senso. Não é preciso uma formalização absurda para fazer a mera medição da pessoa ali no momento do ingresso no edifício. Ótimo. Agora tem mais uma aqui, que foi a Clara, que fez uma masterclass também. Gostaria de ouvir algum advogado. Está aqui o próprio, Clara. Esclarecendo quais as responsabilidades civil e criminal dos facility managers, caso algum funcionário desenvolva o COVID nas edificações. Vamos lá. Aí, vamos lá. Não, aí é o seguinte, gente. Em primeiro lugar, né, o profissional, a pessoa física, não precisa se preocupar, porque se houver algum problema, né, a gente teve uma discussão agora muito recente, porque o presidente da República editou uma medida provisória em que ele colocou ali que Covid não seria considerado risco ocupacional, né, doença ocupacional, né, a não ser que a pessoa prove o nexo, né, ou seja, a ligação entre a doença e o trabalho dela, né. E o Supremo suspendeu esse dispositivo da medida provisória, acho que é 927, né, a medida provisória, ainda não é lei, mas eventualmente vai ser convertida em lei, mas o Supremo suspendeu esse dispositivo, entendendo basicamente o seguinte, o funcionário, o trabalhador, o empregado, não tem como provar, nem os cientistas, né, conseguem dizer onde que uma pessoa foi contaminada, né, contraiu o Covid, se foi hoje, ontem, no trabalho, na rua, no pacote do supermercado, onde que foi. Imagina para o empregado fazer esta prova em juízo, né? Ter que provar que foi por causa da empresa, né? Então, óbvio que aí se trabalha com uma questão do risco presumido, ou há casos em que o risco é presumido, por exemplo, uma enfermeira, um médico que está trabalhando agora, né? É óbvio que se ele for contaminado, a chance disso ter acontecido no hospital, no pronto-socorro, é absurdamente grande, né? Então, é razoável você presumir que isso é um risco ocupacional, né, do trabalho dele. O que não se pode exigir é o quê? A prova
absoluta desse nexo causal, né? Por outro lado, você tem como aferir a responsabilidade da empresa, do empregador, à medida em que ele demonstre ou não que ele adotou todos os cuidados, né? Como fornecer equipamento de proteção, se ele está observando os regramentos oficiais do governo, da prefeitura, por exemplo. Agora nós estamos em quarentena, não pode abrir determinados tipos de negócio. Se o profissional de facilities vai lá e obriga o funcionário a ir trabalhar, contrariando um regulamento oficial, está pedindo para que a empresa seja responsabilizada, né? Não ele pessoalmente, né? Porque aí a responsabilidade civil, ou trabalhista ou civil, não recai sobre a pessoa do profissional, né? Vai cair sobre a pessoa jurídica, né? Para quem ela representa. Agora, do ponto de vista penal, aí sim a responsabilidade é pessoal do agente, né? Então, só que, em geral, esses delitos pressupõem sempre o quê? Uma vontade de causar o dano, né? Ou seja, o empregado é meu arqui-inimigo, eu vou obrigá-lo a ir fazer uma diligência aí, não sei aonde, porque eu estou querendo que ele seja contaminado com a Covid. Aí eu posso ser responsabilizado criminalmente, né? Mas se isso acontecer por um infortúnio, ou seja, nós estamos observando as regras oficiais, as normas oficiais, estamos observando as normas de cuidado e mesmo assim o funcionário pega Covid, óbvio, isso só vai poder ser discutido na esfera civil, tá? Não na esfera criminal, porque não teve intenção, não foi algo desejado, né, pretendido. Aí você vai discutir se é acidente do trabalho ou não. Então, o que aconteceu com a suspensão da medida provisória, da parte da medida provisória pelo Supremo, é o quê? As regras que já existiam sobre acidente de trabalho continuam existindo e vão se aplicar normalmente a essa outra doença que é Covid, assim como já se aplica a outras doenças. O INSS faz uma perícia, vai dizer se tem possibilidade de ter adquirido na empresa, se tem vínculo com o trabalho ou não, e vai se discutir, né? Se, enfim, é um acidente de trabalho ou não, podendo ir parar lá na Justiça do Trabalho, tá bom? Excelente. E aí, Josué, você que tinha feito a pergunta também foi respondida, né? Muito obrigada, tá? Agora a pergunta do Franco. Irimar, a bola é para você. Obrigada, Franco. O Franco sempre nos acompanha também lá de Brasília. Muito obrigada. Um grande abraço aí para vocês. Para uma empresa que queira certificar-se na norma 41.000, você sugere primeiro certificar na ISO 9000, ajustar os processos antes, ou dá para partir direto para 41.000? Oi, estão me ouvindo? Uhum. Sim, Franco, olha, eu acredito que se a empresa já tem a ISO 9000, como a Fátima citou, o centro, o que já foi O Mário Henrique Simonsen, né, lá no Rio. Isso, lá no Rio. Eles já disseram que já tinham a ISO 9000, ISO 14000 e a nova norma veio, a 41.000 veio melhorar ainda mais. Agora, eu acredito que quando a empresa não tem, vale a pena partir direto para 41.000. Eu não acredito que seja imprescindível passar pela ISO 9000. Até porque a 41.000 vai dar um outro horizonte. Então, você pode ter um trabalhão com a ISO 9000 e depois você pode precisar revisitar algumas coisas. Então, eu acredito que para quem tem é ótimo, mas para quem não tem, eu iria direto para 41.000. Não tem obrigatoriedade nenhuma de ter uma certificação para ter a outra depois. Certo? Agora, aproveitando para você ainda, Irimar, fazer uma do André Santiago. Obrigada pela pergunta, André. Com as empresas se certificando na norma, você acha que vai ocorrer um incremento na profissionalização e permitirá um maior benchmarking entre as organizações? Sim, com certeza, porque com certeza eu acredito, porque hoje tudo que é feito é muito no universo da empresa e tem muitas dúvidas que às vezes a empresa tem e ela não sai daquela solução local para uma solução global. E eu acredito que com a nova norma e com a certificação,
com certeza você sai de um nível lá embaixo, de estar organizando algumas coisas, e você começa a dividir com outras organizações. E, claro, isso tudo traz a profissionalização, porque quem está passando por tudo isso somos nós. Daqui a um tempo, tudo isso é superado, e quem entra no mercado já entra num novo modelo, né? Então, eu acredito que sim. Eu vou fazer uma última pergunta, porque a gente também já está estourando um pouquinho do prazo, e depois eu quero só contar para vocês uma surpresa que a gente vai fazer. Luiz Felipe, vou colocar para você, tá? Uma pergunta do Alexandre Oliveira. Obrigada, Alexandre. Como fica o banco de dados existente das construtoras pelos departamentos de assistência técnica? Será que ele poderia ser um pouco mais específico? Né? É porque o que ele está Banco de aí? Será dados que ele existente está? das construtoras. Deixa eu ver se ele está aqui. Está aí, Alexandre? Ver se ele complementa. Se não, deixa eu ver outra aqui também. O que exatamente depois... ele quer saber, né, para a gente... Olha, vamos ver uma da Márcia aqui. Márcia Vieira Ribeiro, está sempre nos acompanhando também. Obrigada, Márcia. O operador poderá ser a empresa contratada, por exemplo, sistema do controle de acesso? Ah, com certeza, com certeza. Lembra-se sempre do seguinte: qualquer operação que lide com dados é considerado tratamento de dados e vai estar enquadrado na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? Então, se você subcontrata qualquer empresa para fazer qualquer tipo que vai lidar com esses dados, né, a mera coleta, o mero registro, armazenamento, classificação, ele, pela lei, ele já é considerado um operador, tá? Ele age em nome da empresa que aí vai ser considerado o controlador, o dono do tratamento. Ambos possuem responsabilidade solidária se houver algum incidente, algum dano com o uso desses dados. Então, ó, Alexandre aqui complementou. Alexandre, ó, vamos quebrar esse galho aqui, só responder a sua pergunta, tá bom? Porque a gente já está passando muito aqui. Então, agora ficou assim, ó, Luiz Felipe, como fica o banco de dados de clientes já existentes, tá? Das construtoras, pessoal já antigo. Então, entendi. Aquele banco de dados que já está ali, não precisou perguntar, né? Entendi. Pelos departamentos. Então, vamos lá. Responder para a gente, por favor. O que ele deve estar querendo saber é o seguinte, quer dizer, vai entrar em vigor a legislação, né? Só que a empresa já coletou dados, já tem armazenado os dados, né? Já vinha fazendo algum tratamento de dados, né? O que vai acontecer é o seguinte: se a empresa já não tiver uma forma de provar o consentimento prévio dessas pessoas, ela vai precisar obter esse consentimento. Ela vai ter que informar essas pessoas, esses clientes, e dizer, olha, nós fazemos tratamento dos dados que vocês forneceram. Só que vamos só delimitar uma coisa aqui, hein, gente? Pelo amor de Deus, quando a gente está falando cliente aqui, é cliente pessoa física, tá? Porque o objeto da LGPD são dados pessoais, de pessoas, tá? Dados de empresa, não. Se ele estiver se referindo a clientes, outras pessoas jurídicas, daí fica de fora do âmbito da LGPD, tá? Tudo que a gente está falando aqui são de clientes pessoas físicas, né? Então tem que ser um titular que forneceu para a construtora, por qualquer razão, dados pessoais. Então, quando entrar em vigor a nova lei, eu entendo que a construtora vai ter que obter o consentimento e explicar conforme aqueles princípios que a gente colocou ali no slide e dizer, olha, a partir de agora nós estamos fazendo o tratamento dos seus dados, usamos para isso, para essa finalidade, para classificar para A, B ou C, compartilhamos com empresa X, empresa Y, ele vai ter que perguntar expressamente, você concorda que eu faça isso? E vai ter que ter a concordância. Sem a concordância, ele não vai poder continuar fazendo o tratamento. Aí ele vai ter que ou eliminar ou tornar esses dados anônimos, para que não se consiga saber quem são essas pessoas só olhando esses dados. Legal, respondida, né, Alexandre? Era isso que você estava querendo saber mesmo? Então, obrigada, tá? Gente, eu adoraria que eles respondessem todas as perguntas, mas pelo que eu estou vendo, nós já vamos ter que fazer uma outra masterclass separado com eles, porque tem mais pergunta para a Irimar e mais pergunta para o Luiz Felipe também. Mas o que nós vamos fazer, que é o que nós fizemos nas outras também, até para não estender demais,
A gente vai passar essas perguntas para eles, eles vão responder, e na hora que a gente editar o vídeo e colocar aqui novamente, elas já estarão aqui as respostas para as perguntas que vocês fizeram, tá? Desculpa, mas é que senão a gente vai ficar até muito tarde aqui e vai acabar pessoas também desistindo, então fica muito chato aí, a gente não quer incomodar ninguém, né? E a surpresa que eu ia falar, primeiro agradecer para todo mundo que nos acompanhou desde a nossa primeira Masterclass, que foi no início da semana passada, né? Então, gente, super obrigada mesmo. Tem pessoas aqui que nos acompanharam todas as noites, então isso daí foi muito bacana. Eu espero que todo mundo tenha gostado, né? Se vocês quiserem fazer comentários de outras masterclasses também, por favor, manda uma mensagem aí no telefone que eu coloquei até do Facilities News. O Facilities News é um canal de transmissão que a gente tem no Telegram. Então, toda sexta-feira sai assim um vídeo, informa sobre um vídeo, sobre uma novidade, sobre uma notícia, sobre vagas, né? Então, é um informativo muito legal que a gente tem no Telegram. É só mandar uma mensagem que a gente adiciona. E a surpresa que eu queria deixar para o final é que é o seguinte, eu vejo que nós estamos num período que exige de todo mundo uma conexão maior com as pessoas, que eu acredito que todo mundo percebeu que as pessoas estão se ajudando mais, que assim, mais solidariedade, né? E a gente, com essas masterclasses aqui, a gente sempre quis trazer mais conhecimento, ajudar mais ainda. Então, o que a gente quer propor agora, né? A gente quer criar um grupo de estudo de facilities, e aí o que nós vamos fazer? Uma coisa muito diferente, com discussão, com mentoria. Então, as 7 primeiras pessoas que entrarem em contato nesse telefone aqui do 989348610, que é do Facilities News, e mandar uma mensagem lá com um e-mail e colocar também a sua explicação por que quer participar desse grupo de estudos em Facilities, porque é tão importante para a pessoa se atualizar neste momento, totalmente gratuito vai ser esse grupo de estudos, tá, gente? Mas essas 7 que mandarem essa mensagem completa vão fazer parte desse grupo de estudos conosco. E aí eu, com todo esse grupo docente que nós temos de quase 30 professores aqui, e vocês viram profissionais super reconhecidos aí na área, que conhecem do que estão falando, vamos fazer um trabalho muito forte em cima dessas pessoas. É mais uma forma da gente ajudar. Quem nos conhece sabe que nós somos uma empresa muito emocional, muito humana, que pensa sempre no coletivo, pensa nos outros, e é uma forma que a gente quer fazer de trazer mais um legado aqui nesse período, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por todo mundo ter acompanhado. Irimar, Luiz Felipe, super obrigada também por vocês aí, por toda essa competência que vocês nos demonstraram. Pessoal, muito obrigada aí pela presença. Cuidem-se, fiquem com Deus e até a próxima. Beijos. Tchau, muito obrigada. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, tchau.